Tem gente que cobra caro e vende com facilidade. E tem gente que vive tentando convencer o cliente. Qual a diferença entre essas pessoas? O segredo pode estar no posicionamento. Então agora a gente vai conversar com a Aline Elstner, ela que é mentora de vendas e posicionamento, e vai nos contar um pouco para você como você pode ser visto ou vista como autoridade. Tudo bem, Bem-vinda, querida! Porque a grande importância de ser vista como autoridade é você ter o seu valor reconhecido, o seu trabalho ser reconhecido e aumentar as vendas, né, Aline? Sem sombra de dúvidas. Antigamente a gente até dizia muito, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas eu tenho que ser vista da forma correta. Porque se eu não for vista da forma correta, eu posso ser lembrada de uma forma que não traga valor àquilo que eu vendo. É verdade. E esse termo autoridade, né? O que quer dizer isso? É um termo forte, né? É forte. Então, quando a gente fala em ter autoridade dentro do empreendedorismo, é você ser referência naquilo que você faz. Sabe quando você lembra de uma marca de roupa? Quando você lembra de uma roupa e vem aquela marca na sua mente? Porque para você ela é uma autoridade nessa roupa, nessa peça, nesse produto. Então, a autoridade, ela não é algo que você impõe, né? Eu não posso impor, eu sou autoridade naquilo que eu faço. A autoridade, ela é construída e percebida pelo cliente. Então, o cliente precisa perceber que eu sou autoridade, me tornando referência naquilo e sendo a primeira escolha na mente do cliente. Porque aí, quando existir essa percepção de autoridade, o cliente vai enxergar o real valor e vai pagar o preço que for. Isso mesmo. Você até começou fazendo uma pergunta muito interessante, né? O que diferencia aquelas pessoas que cobram o que querem e tem fila de espera e aquelas que às vezes estão cobrando até um preço inferior e mesmo assim está batalhando para ganhar um cliente. Quando você se posiciona como autoridade, como referência naquilo que faz da forma correta, os clientes certos começam a vir até você. Então você sai da briga do preço, sai da briga de... não vou dizer que é uma mágica, que os clientes vão cair, né, do céu para você, não é isso. Mas você sai dessa briga e a referência começa a te trazer influência, e aí entra a autoridade, aonde um indica você para o outro. Inclusive o próprio algoritmo, as próprias redes sociais. Quando vem que eu estou compartilhando algo, que um post meu está sendo mais compartilhado, que está sendo mais falado, que meu nome está sendo citado, eu acabo também entrando nesse fluxo do algoritmo e sendo mostrada para as pessoas que eu quero que mostrem o meu trabalho. E como chegar a ser uma autoridade? Então, em primeiro lugar, tem vários caminhos, né? Mas o mais importante de tudo é você continuar se atualizando. Você continuar se atualizando, você ter... porque quando a gente fala em autoridade, as pessoas podem pensar, eu preciso ter um feed bonito, preciso ter posts maravilhosos, fotos incríveis. Isso também é importante, isso também é bom, mas não é isso que vai fazer você ser autoridade. Então, é você ter conhecimento, buscar conhecimento sempre, estar sempre se capacitando, ter uma boa identidade visual, porque eu preciso marcar, eu preciso ser marcante no coração do meu cliente. Então, eu preciso que o meu cliente olhe para determinada cor ou para determinado símbolo e lembre de mim. Ele lembre do meu negócio. Eu preciso também ter uma boa comunicação. Isso é importantíssimo, né? Comunicação. Rogério, ainda mais esse ano de 2025 é o ano da conexão, né? Inclusive, a cor revelada pela Pantone como a cor do ano reflete essa necessidade de conexão. E as pessoas, principalmente do trabalho artesanal, as pessoas que compram um trabalho artesanal, elas não compram só o trabalho artesanal, elas compram a história que há por trás desse trabalho. Então, elas compram as pessoas que fazem. Eu compro porque eu me identifico com a história daquela pessoa. E é uma verdade, né?
Eu compro porque eu me identifico com os seus valores. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós podemos ter uma comunicação verdadeira, autêntica, dentro das redes sociais e conquistar os clientes certos. Direta, né? Com o teu público. Através dos valores que nós temos. Então, essa comunicação é crucial dentro de um posicionamento. Eu não posso querer ser autoridade se eu me escondo, se eu tenho vergonha. Como que eu vou ser referência em algo que eu vendo se eu mesma tenho vergonha de aparecer, eu mesma tenho vergonha de vender? É mesmo. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto importante é não ter medo de ser repetitivo. Eu não posso ter medo de ser repetitivo. Ó, a vinheta do programa Faça Você Mesmo, né? Inclusive mudou esse ano, não foi? Mudou ano passado? Não, a nossa vinheta é a mesma. É a mesma, né? Então, a vinheta, ela é sempre a mesma. Quando eu ouço a vinheta, eu já ativo na minha mente que eu preciso correr para assistir o programa. Exatamente. E não é cansativo ouvir todos os dias. Pelo contrário, é um aviso de que aquilo que eu gosto está no ar. Então, eu não posso ter medo de ser repetitiva nas redes sociais. Se eu falo de posicionamento, eu vou falar de posicionamento sempre. Se eu falo de mesa posta, como eu vi a foto linda aqui do lanche da tarde, eu posso postar o lanche da tarde, o café da manhã, o almoço, como que monta a mesa posta. Eu não posso ter medo de ser repetitiva, porque é essa repetição que vai me tornar autoridade naquilo. A referência, né? A referência naquilo que eu faço. Interessante. E por último, mas não menos importante, eu também preciso emocionar. Trabalhar a emoção. Isso, o processo de venda, assim como o processo de compra, ele é 60% emocional e 40% racional. E quando nós estamos falando de produtos e serviços que não são essenciais, essa porcentagem pode aumentar ainda mais. Certo. Então, as pessoas escolhem e compram com o coração, com a emoção. Até aquelas mais racionais acabam fazendo uma compra emocional também. Então, eu não posso me esconder atrás, hoje a gente está muito na era da inteligência artificial, eu não posso me esconder atrás de legendas frias, fotos que não transmitem emoções e perfis que parecem catálogos de revista. Eu preciso emocionar e transmitir emoção. Mexer com aquela pessoa, tocar de alguma forma no coração, no sentimento. Transmitir emoção para quem está do outro lado. Contar a minha história. Tantas pessoas têm histórias incríveis. As histórias emocionam. As histórias emocionam. E eu não preciso mentir, forjar, simular. Eu posso realmente contar uma história a respeito de algo que eu vendi para uma cliente, de repente ela presenteou alguém muito importante. E quando a gente diz história, não é só história triste, né? Não, de preferências, histórias boas, de preferência. Histórias inspiradoras, não, né? Histórias inspiradoras que influenciam. ficar murmurando, lamentando, não, reclamando. Nem murmuração, nem lavar roupa suja É. nas redes sociais. Eu sei que hoje em dia tem muitos influencers que fazem isso, mas não é o que torna uma marca de venda autoridade e referência naquilo que faz. Mas você ter uma história autêntica, verdadeira, repetida, contada de diversas formas, envolve ainda mais as pessoas. E isso nos torna autoridade. Lembrando que eu não vou ser autoridade para todo mundo. Eu não vou ser a referência para todo mundo. Mas eu vou ser referência para aquelas pessoas que se identificaram com aquilo que eu vendo, com aquilo que eu faço e com a forma como eu faço. Então, eu preciso focar nessas pessoas. Para eu ter um bom posicionamento, ser autoridade, eu tenho que saber quem eu sou, onde eu quero chegar e com quem eu quero falar. Você acredita que todo empreendedor pode se tornar autoridade? Sim, todo empreendedor pode e deve. É? Deve. Rogério, o empoderamento financeiro é maravilhoso, né? A gente vender, Com certeza. ter dinheiro no bolso é maravilhoso. Mas o reconhecimento por um trabalho bem feito, ele exerce um poder muito grande em quem empreende.
E eu acredito que todas as pessoas que empreendem, que estão aqui assistindo o programa, que se dedicam, que amam, que investem naquilo que fazem, elas querem ser reconhecidas. Sem dúvida. Então, um caminho para eu ser reconhecida é eu me tornar autoridade naquilo que eu faço, é eu me tornando referência naquilo que eu faço. Então, desde que eu esteja disposta a encarar o meu negócio como negócio e não me esconder, né, colocar realmente para fora os dons e talentos que Deus me deu, focar em servir ao meu cliente da melhor maneira possível, não tem motivo para eu não ser referência naquilo que eu entrego com tanto paixão e com tanto profissionalismo. E de forma natural, né? As coisas acontecem, né? Sim. Acho que é isso que é muito importante, porque tudo que você se dedica, tudo que você se empenha, trabalha, as coisas de forma natural vão se tornar, dessa forma como você falou, essa autoridade, né? Vão te transformar nessa autoridade. Com certeza. Essa forma natural é você buscar o quê? Ser interessante, reconhecer o quanto interessante você é, ser interessado no outro e não ser tão interesseiro. Então, esse processo, ele não é um processo de mascarar quem eu sou, de fingir ser alguém que eu não sou nas redes sociais, mas é um processo que eu posso dizer que até de autoconhecimento, de propósito real e de se profissionalizar realmente, se tornando referência naquilo que você faz. Então, quanto mais autêntico, quanto mais verdadeiro for, mais sustentável é, porque verdade vende. Isso é uma verdade, Verdade vende. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu creio nisso. As pessoas compram isso, né? Sim. Acreditam nisso. Sim. Quando elas acreditam em você, você de forma mais natural possível, você consegue vender. E às vezes você fica reclamando, né? Ah, minhas vendas não estão boas, o resultado não está legal, ou as pessoas não valorizam. É porque falta essa mudança de postura também, Sim. né? Esse comportamento. Porque a partir do momento que você se enxerga como uma autoridade, ou pelo menos busca isso, já tem que mudar toda a postura, a forma de venda. Com certeza. Né? Até tem gente, né, como você colocou a pergunta no início, que cobra barato o que faz, porque não se sente segura em cobrar mais caro. E não cobra nem um valor justo, às vezes. Várias mentoradas já chegaram para mim faturando bem, mas trabalhando exaustivamente porque cobravam um valor que não dava nem lucro. Era um valor que pagava 6 por meia dúzia. Né? Então, por quê? Porque se sentiam inseguras de aumentar o preço por não reconhecer o próprio valor. E aí fica aquele medo, mas se aumentar, será que eu vou vender? Mas fulana vende mais caro e está vendendo, e por que eu não vendo? Parte da sua insegurança. Posicionamento, eu não posso me tornar autoridade para os outros se eu não reconheço o próprio valor que eu tenho. Porque preço, eu digo, valor é o cliente que percebe. Então, se eu não transmitir esse valor, o preço pode ser considerado caro. É verdade. Ô Aline, que dicas que você daria para quem quer atrair bons clientes? Esses clientes que vão, de fato, valorizar o meu trabalho, enxergar a minha autoridade, o valor, o reconhecimento. Porque tem essa questão também, né? Às vezes a gente está vendendo para os clientes errados, né? Sim, com certeza. E atrai o cliente errado, porque não se posiciona. Então, primeira dica é se profissionalizar. Se profissionalize. Porque quanto mais eu sei a respeito de algo, menos insegura eu me torno. Se eu sei a respeito do caminho que eu tenho que trilhar, se eu sei fazer uma precificação correta, uma propaganda correta, eu me torno menos insegura naquilo. Então, se capacite. É o primeiro ponto. Depois, se planeje. Como? Sabendo, tendo consciência, clareza, para quem eu quero vender. Eu preciso ter muito claro isso na minha mente. Eu quero vender para todo mundo. Eu também desejo que você venda para todos. Mas tem que ter um alvo. É verdade. Preciso saber para quem eu quero vender.
tenha muita clareza a respeito disso e monte a sua identidade visual agindo como uma ponte entre você e o seu negócio e essa pessoa que você quer atingir. Então, a partir da identidade visual, da comunicação, eu determino o branding, que é a forma como eu quero que a minha marca seja vista, de uma maneira autêntica, intencional, para começar a atrair os clientes que eu desejo. Comunicação é tudo. E eu preciso sempre lembrar que empreender é servir. Então, para quem eu quero servir, como eu vou servir e o que eu vou servir. Essas são formas, né, ajustando a identidade, se capacitando, tendo uma boa comunicação, já são formas de você se posicionar com clareza e atrair os clientes corretos. Agora, não se esconda. Não se esconda. Não tenha medo. Não tenha medo. Aproveite as dicas que a Aline Elshner trouxe hoje aqui com a gente. Coloque em prática. Por mais que você tenha dificuldade, começa a fazer, já faz diferente, já pensa, já planeja, já faz uma ação diferenciada. E eu tenho certeza que aos poucos você vai também se tornar uma autoridade. Com certeza. Se depender da gente aqui, né? Se depender, nós estamos aqui para isso, para te ajudar a vender, empreender e prosperar com princípios. É verdade. Ter sucesso. Aline, quero demais te agradecer. Mais dicas vocês encontram lá nas redes sociais da Aline Elshner. Pode seguir, pode acompanhar, nós estamos aparecendo aí no vídeo. E também seguir os teus livros. Sim, com certeza. Você vai lançar algum esse ano? Vou, já está pronto, Rogério. Você vem mostrar aqui, hein? Assim que eu lançar, eu te aviso e venho aqui mostrar. E aí é só me seguir, inclusive eu preparei um material incrível para quem está assistindo aqui o Faça Você Mesmo. Então é só me seguir lá nas redes sociais, me pedir o material lá no direct que eu passo para quem tiver. É um guia de posicionamento para te ajudar a se posicionar no seu negócio. Ó, que legal, gostei, muito bom. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, seja sempre bem-vinda aqui, obrigado pelas dicas e por nos fazer também refletir, né, sobre isso. Você quer se tornar uma autoridade, você quer se tornar uma referência, continue batalhando bastante aí, aprimorando, desenvolvendo a sua técnica, que em breve você consegue, tá?